esse conflito Irã e Israel, ele faz parte de um conjunto de acontecimentos que indicam, né? Indicam que os tempos proféticos estão acontecendo, mas não o fim do mundo. Vindo o milênio, e esse milênio ele só acontecerá após os 7 anos, na 70ª semana de Daniel, ele só acontecerá, esse milênio só acontecerá após o anticristo, que reinará na Terra durante 7 anos, não é? Que é a 70ª semana. Aí se estabelecerá o milênio, com a volta de Cristo. Mas tem um outro acontecimento que é anterior tanto ao milênio como aos 7 anos do anticristo, que é o arrebatamento da igreja. Então, o arrebatamento da igreja, ele vai ocorrer, não é a volta de Jesus. O apóstolo Paulo diz que ele atrairá, né? Ele arrebatará a igreja, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois os que estiverem vivos serão transformados, num abrir e fechar de olhos, e a igreja seguirá com Cristo. Mas ele não estará pisando literalmente na terra, portanto, ainda não é o retorno dele. O retorno dele só se dará após o reinado do anticristo, com a volta dele e da igreja, aí sim, a volta literal dele para a terra. Estabelecimento do milênio literal, só depois disto é que haverá, por exemplo, a ressurreição dos mortos, dos ímpios, no final a guerra do Armagedon. Essa guerra do Armagedon não é agora. Ninguém deve esperar a guerra do Armagedon agora. Essa guerra, que é uma guerra em que não haverá um conflito militar, mas o Senhor Jesus vai definir essa guerra com a sua palavra. Ele determinará isso. E, então, quer dizer, não houve fim do mundo. A gente não pode esperar fim do mundo para agora, porque o fim do mundo implicaria em ausência do milênio, por exemplo. Então, essa guerra Irã e Israel é um acontecimento, como outros que ainda deverão acontecer, e prenunciam apenas vamos dizer assim, o arrebatamento. Está próximo ao arrebatamento da igreja. Eu creio dessa forma. Nós temos visto, por exemplo, muitos terremotos, nós temos visto conflitos sociais, nós temos visto rumores de guerra, que não são guerras, mas são rumores. Nações e povos se preparando, gastando fortunas com a preparação para a guerra. Há conflitos, como, por exemplo, um conflito que ninguém entende, como, claro que existem entendimentos geopolíticos na história, mas a invasão da Ucrânia é um conflito gratuito. Não tem por que acontecer um conflito daquele. A Coreia do Norte, um país pobre, um país que maltrata os seus habitantes, de fome, inclusive, e, no entanto, tem um poderio militar extraordinário. Eles até cedem soldados para que a Rússia possa lutar na Ucrânia. Isso é uma realidade. Um outro conflito que se desenha no horizonte é a questão da China com Taiwan. Taiwan é um território que a China considera como um território dela. No entanto, é uma ilha estratégica muito próxima do continente, e todo mundo que entende um pouco de geopolítica sabe disso, sabe que ali pode ser gerado um conflito gravíssimo entre a China e, por exemplo, os Estados Unidos, que defendem Taiwan, têm interesses militares lá, interesses econômicos poderosos lá, concentrados naquela região. Então, Venezuela
a Venezuela, pouca gente sabe disso, a Venezuela é um país que recebe apoio estratégico e financeiro e militar do Irã. O Irã tem interesses na Venezuela, ou seja, o Irã está no quintal americano e na porta da rua do Brasil. Então, de repente, pode surgir um conflito de grandes proporções aí, e isso é aquilo que Jesus chamou de princípio das dores, né? Mas que pode resultar em coisas muito graves. Não, eu não teria medo. Na verdade, o crente, o cristão que conhece as promessas do Senhor, que sabe qual é o resultado de tudo isso, é não ter medo. Eu até me alegro quando essas coisas acontecem e quando nós estamos sendo testemunhas e às vezes até vítimas e participantes desse momento. Então, isso significa que as profecias bíblicas, especialmente as profecias de Daniel, a gente deve dar muita atenção às profecias de Daniel e também às de Apocalipse. Então, se você junta o que está escrito em Daniel, em Apocalipse, nas cartas de Paulo, nas profecias de Mateus 24, então nós vamos encontrar aí um conjunto de informações muito valiosas para compreender toda essa situação. Uma coisa que nós precisamos, como cristãos, é compreender o papel de Israel. O papel de Israel é fundamental. Portanto, em 1948, Israel passou a existir novamente como Estado, como nação politicamente organizada. Então, este fato que aconteceu em 1948 e para o qual muito contribuiu um brasileiro chamado Chanceler Oswaldo Aranha, né? Ele era, na verdade, o nome dele era Oswaldo Aranha, a gente chama de Chanceler Oswaldo Aranha, mas vocês me perdoam aí. Pois bem, esse homem foi uma peça fundamental no restabelecimento do Estado de Israel. Ele era secretário-geral da ONU na época e ele fez de tudo. Ele fez, inclusive, manobras diplomáticas que resultaram na aprovação da resolução que ele, de fato, concedeu o direito de Israel ocupar aquele território. Os palestinos, chamados palestinos, na verdade não existe. Palestino é algo que o imperador Adriano, não é? O imperador Adriano deu uma canetada e passou a chamar aquela região ali de Palestina. Na verdade, nunca foi palestino, o povo palestino nunca existiu na vida deles. Os palestinos são os antigos filisteus, que vieram da ilha de Chipre, ocuparam aquela região pequena ali e, historicamente, nós conhecemos como os palestinos se desenvolveram lá naquela região. Eram inimigos, sempre foram inimigos de Israel e estão ali, essa região, o Adriano, o imperador romano, que chamou por vingança do povo judeu, ele chamou aquela região de Síria Palestina, com PH, né? E assim ficou. Mas aquele território pertenceu sempre ao povo de Israel, excetuando aquele pedacinho onde os filisteus habitavam. Então, ela é Filistia ou Síria Palestina. Isso para se vingar do povo judeu, que ele tirou o nome tradicional e colocou este. Então, a Palestina é um problema que muita gente procura discutir, mas sem saber exatamente o que é aquilo. É algo que está no calcanhar dos judeus há milênios. É preciso compreender isso para poder não falar tantas tolices que tem sido falado aí pela mídia. Muita gente fala coisas e muita gente até se reúne para defender os palestinos aqui e ali. Então, eles têm, naturalmente, o direito de estarem residindo num pedaço daquela região. Por quê? Porque a ONU, na mesma Assembleia que decidiu que Israel tinha o direito a viver ali, decidiu também que os palestinos ficassem ali, ficassem num pedaço daquilo ali.
eles, mediante a promessa dos vizinhos árabes de que precisavam destruir o Estado, o recém-formado Estado de Israel, precisava ser expulso dali. Então, eles combinaram com os palestinos: olha, vocês saiam daí porque nós vamos destruir esse povo, vamos tirá-los daí, vamos expulsá-los daí. E acontece o contrário: Israel ganha a disputa, ganha a guerra, não apenas uma vez, mas 3 vezes, e os palestinos então se tornaram, digamos assim, os chamados refugiados. Por quê? Porque eles foram para a Jordânia, eles foram para o Egito, eles foram para a Síria e os países vizinhos, para a Arábia Saudita. Faixa de Gaza era uma parte da região que a ONU havia destinado a eles, mas eles nunca se estabeleceram lá como Estado, até hoje. Nunca se estabeleceram. Israel, sim, se estabeleceu ali, formou a nação israelita, se estabeleceu e progrediu ali, mas os palestinos não. Os palestinos rejeitaram, porque eles têm como principal reivindicação a cidade de Jerusalém. E esta cidade é uma cidade da qual o israelita, o povo judeu, não abre mão. Então, a disputa gira também em torno da posse de Jerusalém como a capital do Estado palestino. Eles só aceitam o Estado palestino se Jerusalém for a sua capital. Então, é muito complexo. É uma geopolítica difícil de desatar. É um nó difícil de desatar. E nós precisamos conhecer essas coisas, esses detalhes, essas informações, para não estar embarcando gratuitamente em determinadas histórias que a mídia internacional, que os veículos de informação, que jornalistas comprometidos, inclusive, com o discurso, a narrativa muçulmana. Eu não quero aqui falar do aspecto religioso, mas ele está muito envolvido nisso. Então, nós precisamos ter cuidado, porque quem conhece o passado não embarca nessa história.